presença feminina no cinema e nas artes vem ganhando espaço. Mesmo assim, o número de mulheres atuantes ainda é inferior ao dos homens. No audiovisual, por exemplo, apesar dos avanços em termos de equiparação de gênero, ainda é uma área majoritariamente masculina, tanto na frente quanto atrás das câmeras. A Ancine, Agência Nacional de Cinema, fez um levantamento no início desse ano e mostrou exatamente isso. A pesquisa, que teve como base os longas-metragens brasileiros lançados comercialmente em 2016, mostra que são dos homens brancos a direção de 74% dos longas. As mulheres brancas assinam a direção de apenas 19% dos filmes. E em 2016, nenhum filme foi roteirizado ou dirigido por uma mulher negra. E essa realidade se estende também às artes, onde durante muitos séculos coube à figura feminina apenas pousar e ser retratada por pintores masculinos. A visibilidade da mulher no cinema e na arte é o assunto do nosso Roda de Mulheres de hoje. Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um Roda de Mulheres. Tudo bom, Camila? Tudo bem? E estamos hoje aqui com essas mulheres maravilhosas e empoderadas, que é a Marília Oliveira. Tudo bom, Marília? Tudo bem? E a Natália Rocha. Oi. Bom, a gente vai falar um pouquinho a respeito do trabalho de vocês, que as duas trabalham com fotografia, não é isso? Mas em áreas diferentes. Marília, conta um pouco a respeito do teu trabalho. Eu trabalho com o Descoletivo há 5 anos, que é um coletivo de fotografia que busca nos seus projetos integrar a fotografia a outras linguagens. Então a gente trabalha, além de uma diversidade de ações de rua, atualmente nosso foco é na autopublicação, além de um trabalho que é mais voltado para a cidade de Fortaleza, narrativas acerca da cidade. E, em paralelo a isso, eu tenho um trabalho de fotografia que fala um pouco das questões do feminino, principalmente sobre assédio, pornografia de vingança e algumas questões relacionadas ao corpo da mulher na contemporaneidade. Muito legal. E a Natália, então, já era mais na área do cinema, não é isso, Natália? Eu comecei com direção de fotografia, né? Sou formada em comunicação e aí fui para o cinema, fiz um curso de direção de fotografia e comecei a fotografar algumas coisas, né, enquanto diretora de fotografia de cinema e tudo. E aí depois a fotografia mesmo foi me puxando mais assim do que o próprio cinema. Então, hoje em dia eu trabalho com coisas mais autorais, com vídeo, e faço fotografia também um pouco voltada para o universo feminino, assim, retratos de mulheres e para algumas questões de autonomia afetiva de mulheres. E já pegando aqui no gancho da Natália sobre a direção de fotografia do cinema, né, que a gente sabe que é uma área predominantemente masculina, e já começando pegando o gancho mesmo na direção de fotografia, né, estava falando aqui para a Natália antes sobre alguns relatos que eu ouvi, que eu li sobre diretoras de fotografia que começaram e desistiram no meio do caminho porque eram tantos percalços, eram tantos problemas. Como foi para ti, Natália, quando tu entrou nesse mundo aí do cinema pela direção de fotografia? Para mim foi exatamente... É uma coisa muito parecida, eu acho, né? Eu acho que são relatos muito parecidos porque é uma área muito dominada, a área técnica do cinema é muito dominada por homens, assim. Então, é muito difícil quebrar essa barreira, sobretudo aqui no Ceará, que é um mercado ainda menor, né? Muito pequeno, então é complexo, assim, você entrar muito nisso. Eu passei um ano inteiro dedicado a estudar a direção de fotografia, então fiz vários cursos e fiz algumas coisas, filmes de galera, né? Filmes mais independentes. E aí escrevi um projeto junto com a diretora de cinema daqui, que também é a roteirista desse filme, que é um filme sobre o Leonilson, que ganhou o edital da Petrobras em 2011. E aí esse foi o primeiro curta que eu dirigi a fotografia. E foi uma experiência super massa, assim. Na verdade, fazer cinema é muito pesado, assim. É um trabalho que é muito exaustivo, né?
que exige muito, porque são muitas horas de trabalho, são muitas e principalmente na coisa da direção de fotografia e da luz, é muito equipamento para carregar, é muita coisa para montar, mas o que eu percebia era que a minha direção de fotografia era muito questionada até pela minha própria equipe, assim. O eletricista que estava comigo ficava me questionando em outros filmes que eu fiz, assim, mas monta essa luz desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ah, tem certeza que essa luz é assim? Tenho, eu estou pedindo para montar exatamente essa luz, né, assim. O meu assistente ficava meio que, e aí, é assim mesmo, mas desse jeito... Tá. Então, era uma coisa assim que eu estava sempre tendo que me provar, né? Sempre sendo testada, né? Sempre sendo testada para saber se eu sou capaz de fazer aquilo. Mas eu fiz um curso de direção de fotografia em São Paulo, em película. Fiz vários cursos de direção de fotografia aqui com várias pessoas diferentes. Então, assim, eu tenho capacidade de fazer isso. Eu estudei muito para fazer isso, muito mais do que muitos homens que fazem direção de fotografia na cidade hoje, assim. Queria puxar esse gancho, assim, para a gente questionar uma coisa. Eu acho que as questões que envolvem a mulher na arte não são em nada diferentes das questões que envolvem a mulher em todas as áreas, assim. A gente tem meio que uma mística que os artistas são esses espíritos ascensionados à frente do seu tempo, que são homens desconstruídos, que é um mercado... por ser ainda considerado uma profissão que é quase alternativa, é quase uma não profissão, que já é um problema por si só, né? Quase como se artista não fosse um profissional, mas assim, tem essa ideia de que os artistas, eles são a vanguarda, né, do seu tempo. Isso é uma grande mentira. Os problemas que nós mulheres enfrentamos na arte são os mesmos que quaisquer mulheres enfrentam em 2018. Quantas mulheres não se tornaram fotógrafas para que os seus maridos fossem fotógrafos e elas estivessem em casa cuidando das crianças? Quantas vezes eu, como mulher, indo ou vindo de um trabalho, fui assediada na rua e tive medo de voltar para esse lugar? Quantos grupos de estudo eu tive que deixar porque eu tinha que voltar às 11 da noite e ou eu voltava de Uber ou era perigoso demais para mim, não era perigoso demais para os homens que faziam esse curso comigo? Quantos curadores eu tive que driblar para não ser assediada, porque se eu disser um não, eu não entro na galeria, e se eu disser um sim, eu também não entro na galeria, porque a minha finalidade com ele vai ser outra, né? Eu acho que discutir o cenário da mulher nas artes é discutir o cenário da mulher no mundo, né? Essa mulher que é primeiro vista como bonita ou feia para depois ser vista como competente ou incompetente. Essa mulher que, se estivermos eu, Natália, e um homem fotógrafo, ele vai tentar operar o nosso equipamento. Sim. Ele vai dizer para a gente que o ISO que a gente colocou, que a abertura ou a velocidade que a gente escolheu para aquela estética específica não é boa o suficiente. Ele vai dizer, como eu já ouvi, que o equipamento era pesado demais para mim, sendo que eu tenho amigos homens fotógrafos que têm um estereótipo físico igual ao meu e isso não recai sobre eles, assim. Então, é o complexo de princesinha que ainda fica muito na cabeça das pessoas também, né? Eu acho que o patriarcado, ele se abate sobre todas as áreas da nossa existência, né? E aí, acho que a gente pensar a mulher nas artes é pensar esse laço que une o capital e o patriarcado e que suprimem a gente, porque o nosso corpo não é nosso, porque é o Estado que opina sobre o nosso corpo. Então, a gente é obrigada a parar para parir, mas o homem que participou daquela, né, da geração dessa criança, não. As mães são divididas em solteiras e casadas, os homens não são divididos nem sequer em pais ou não pais, eles são apenas homens. As mulheres artistas são quase putas, os homens artistas são a vanguarda. Então, assim, esse é o cenário que nos recebe, né? Que não é muito diferente do cenário que abarca outras mulheres em outras áreas do conhecimento, eu acho. Eu acho que é isso, assim, aí isso fica muito num disfarce, assim, como se os homens das artes estivessem mais abertos a nos receber, existe um discurso aí de pró-feminismo, de que ótimo, mulheres, artistas e tal, mas que na prática a gente não está sendo absorvida por isso, entendeu? A gente tem que estar sempre se provando e sempre trilhando o nosso caminho de uma maneira muito solitária. Acho que isso também me impulsionou a me assumir como fotógrafa, porque
depois de um tempo tentando entrar no cinema, e eu queria ser diretora de fotografia, eu já fotografava nessa época, mas eu nem queria que fossem divulgados meus trabalhos como fotógrafa, porque eu queria ser diretora de fotografia, eu queria marcar isso, assim. E eu passei muito tempo me ressentindo disso, até eu entender que eu tenho que trilhar o meu caminho de uma forma que é muito solitária, assim. E a fotografia é muito mais isso do que o cinema, que é um espaço mais coletivo, mas ao mesmo tempo ele também é mais hostil para mim, assim. Sempre foi mais hostil para mim, né, do que a fotografia. Embora isso aconteça com bastante frequência, assim, de você estar aqui fazendo uma coisa e tem um cara que está... Ou se você trabalha com um homem, esse cara vai ser sempre mais escutado do que você. Sim. Ou ele vai ser primeiro escutado do que você. Ou a obra artística dele vai ser muito mais... validada socialmente. Validada, exatamente. Por exemplo, homens fotografando mulheres. Porque agora é a grande hora de homens acharem que, né, são fotógrafos de mulheres e estão fazendo uma grandíssima coisa pelas mulheres, fazendo fotografia de nu feminino, quando na verdade eles viram ali uma chance de furar um bloqueio de filão de mercado e de oportunidade de assédio. Sim, por favor, vamos falar sobre isso. Assim, mas isso não é uma coisa de agora. Você coloca assim como uma coisa nova, mas isso já faz historicamente, já faz parte. Mas é porque esse filão das artes é o nu fine art. Se a gente for procurar em Fortaleza a quantidade de fotógrafos que fazem nu fine art, eu só conheço homem. E aí o que é que acontece? A gente tem a pedagogia visual do corpo feminino perpetuada por homens. É o homem que diz o que é o feminino, não fomos nós que dissemos. Como é que alguém pode dizer que a minha fotografia é feminina se quem decidiu que era o feminino foi um homem? Essa é a minha primeira questão. Segundo, por que tudo que eu faço é fotografia feminina? Eu não posso falar de fotografia de guerra, por exemplo. Não, eu só posso falar de fotografia feminista, né? Porque a mulher que se coloca também, ela vira uma metralhadora giratória que só serve para falar desses assuntos aqui. E que agora parece que o nosso trabalho só é validado se a gente ele vai falando sobre quase isso, panfletário, como né? se assim, o fato de nós, mulheres, estarmos agora discutindo isso já não fosse uma ação política. Exato. E já não mostrasse a pertinência do tema. Mas era que nem né? na arte, né? Tipo, no século XIX, quando se dizia que aquela pintura era uma pintura feminina, significava que você estava dizendo que aquela era uma pintura não, cheia de não floreios, comercial, né? Era uma pintura assim, abaixo do nível. Não era masculinizada, significava que não era profissional. E aí, é assim, quase amador, né? Que feminino é esse que tem se colocado nessa fotografia de nu fine art? São mulheres brancas e magras, dos cabelos lisos, eternizando um modelo de dominação que é também vertical e que é também criado pelo mercado. E que é feito mais uma vez para perpetuar esse estereótipo e esse lugar da mulher. Esse lugar da mulher que é para o olhar dos homens, não é para o nosso. Assim, eu lembro, né? das Guerrillas Girls, que é um grupo de mulheres artistas que elas só aparecem com máscaras de gorila no rosto. E elas assumem o nome de artistas falecidas para perpetuar o nome dessas mulheres e para lembrar a quantidade de mulheres que há na história da arte. E elas têm um trabalho que começou no Metropolitan Museu e que depois foi para alguns museus de Paris e que chegou até museus brasileiros, em que elas contabilizam a quantidade de nus femininos nos museus versus a quantidade de artistas mulheres nesses mesmos museus. E a discrepância, ela é absurda. Mas isso na música também. Se você parar e pensar para os grandes mestres da música, Beethoven, Mozart, quer dizer, você tem centenas de nomes. A história do conhecimento é feita pelos homens, né? Nós mulheres não íamos à escola, a nossa função era de reprodução e de trabalhos considerados da área do privado. Tem um contexto histórico e cultural aí. A história das cidades é marcada pelo discurso masculino, a história do Ocidente é marcada pelo discurso masculino. Para a gente estabelecer referências para o nosso trabalho, elas de muito tempo assim, não, eu vou procurar outras referências, eu não vou usar as referências vou usar só mulher automáticas como referência. Que tem aqui, porque são muito de homens, né? Interromper rapidinho, porque o tempo corre muito rápido, o papo fica tão bom que a gente nem ótimo. percebe, o assunto é ótimo, mas a gente vai chamar o intervalo e já a gente continua esse papo aqui, porque só surge, a gente volta já. A gente volta já, então.
Olá, estamos de volta com Roda de Mulheres, hoje falando sobre visibilidade da mulher no cinema e nas artes. Quando eu era criança, eu achava que a gente só podia ser musa. Eu não sabia que a gente podia ser fotógrafa. Eu achava que a gente só podia ser modelo. Só para pousar. Eu não conhecia mulheres fotógrafas. Essas mulheres não aparecem pra gente. Eu achava que no cinema o que me cabia era ser a mocinha que ia ser beijada e resgatada. Sequer um papel de força podia ser destinado a mim, né? Se a gente pensar até na história do vestuário da mulher, os saltos, as saias e o quão curtos são os nossos bolsos nas calças femininas, são para limitar os nossos movimentos, porque um bolso curto pede uma bolsa, isso é limitador de movimento também. Mas muitas mulheres artistas, elas deixavam, por exemplo, mulheres que eram artistas plásticas, elas deixavam que o homem assumisse a autoria da arte delas, porque exatamente naquele período era muito mais fácil e sobressaía muito mais do que o próprio... E o que a Marília falou também já traz a questão da representatividade, da importância da representatividade. Aí a gente entra também na questão da não representatividade da mulher negra, né, das pessoas trans, por exemplo, no cinema. Isso falando de representatividade, eu lembro da história do menino que pela primeira vez viu o personagem lá do Star Wars negro, que ele viu na loja de brinquedos pela primeira vez, ele não acreditou, porque pela primeira vez ele se via num personagem que era importante dentro da tela do cinema, e ele disse, olha, sou eu, né? Justamente a representação que você está falando também, que falta de mulheres, dos negros no geral, e da mulher, isso ainda, né, tipo, acaba sendo dois preconceitos, digamos assim, é que ela é mulher e ela ainda é negra, né? E você tem, pelo menos eu tenho essa sensação, estava até comentando com as meninas, de cotas, né? Nos comerciais, nas novelas, você vai assistir uma propaganda hoje, tem sempre um negro, ou a negra lá no comercial, a criança negra, o resto é tudo branco. Mas tem sempre a criança negra, tipo, você fala assim, das cotas, né? E a aí, Marília deu até um exemplo de uma amiga, né? De uma amiga modelo que perdeu um casting porque já havia uma negra para fazer esse trabalho, e aí foi isso que foi dito para ela, olha, a gente já tem uma mulher negra, então você Já não vai bateu pegar a esse cota. Atingiu a casting. cota, pronto, não precisa mais. Eu queria falar sobre essa questão das cotas, porque, por exemplo, os números que nós temos logo no início do programa, é que, de acordo com esses números, é que a Ancine abriu para cotas de mulher, para mulheres, se eu não me engano, indígenas também, né? Para mulheres, para mulheres um no edital de cinema. incentivo, De para mulheres no cinema. No cinema. Então, assim, eu queria que a gente abrisse essa discussão também, que eu acho que é importante a respeito das cotas, né? Como é que vocês enxergam isso, como é que vocês se posicionam em relação a isso? Eu acho que é muito importante, quando a gente fala de fotografia no Ceará, falar que a fotografia cearense, ela é branca, elitista, heterossexual, cis e masculina. Eu não conheço nenhuma pessoa trans fotógrafa aqui no Ceará. E isso assim, já é por si só um condicionante de que as narrativas do mundo vão ser contadas por pessoas cis. Então, naturalmente, essas narrativas, elas não vão abordar o olhar e as questões que são constitutivas do universo trans. Isso aqui já é um problema. Segundo, os fotógrafos são, em sua grande maioria, homens. Ou seja, a pedagogia visual do corpo feminino continua sendo mantida por homens. E são esses homens que contam as narrativas do nosso tempo atualmente. Aquela história da Magnum, né? Que o fotógrafo é um cronista do seu tempo. Gente, os cronistas do tempo são homens há quantos anos? É a história do Ocidente, né? Mas é por isso que os números de mulheres também, pode ser também, estejam tão pequenos e quase não muito atuantes dentro da história da arte, né? Enfim. Se a gente pensar que a filosofia só encarou, só aceitou mulheres filósofas no final do século XIX, começo do século XX, a gente tem uma questão muito clara de que todas as áreas do conhecimento humano são protagonizadas por homens. Ciência. É um Astronomia. hiato hiato no histórico. tempo, né? Que a gente não tem referência de mulheres que construíram a história da arte, a história da fotografia, a história do cinema, apesar de que a primeira diretora de ficção, de cinema do mundo foi uma mulher. Só que essas mulheres são apagadas pela história, porque quem é que conta a história são os homens, né? E aí você tem a impressão de que não existem mulheres capazes naquela área, né? Mas não foram dadas condições sociais, condições físicas, E né? aí elas entra sempre existem, no elas são discurso que é apagadas. muito E quando cíclico, existem, são assim, né? apagadas, Mas
será que elas querem fazer isso? Mas é porque as mulheres não querem fazer Ou isso. então, tem pouca Como? mulher, então eu sou obrigada a chamar homem. Você procurou, você só deu uma olhadinha na sua lista de contato que é feita de outros homens iguais a você? Não, e tem até uma brincadeirinha que a menina fala assim, tava brincando o menino e a menina, e eles falando assim, a mulher é inferior ao homem. Olha aí na história, quantas mulheres tem escritora, quantas mulheres tem isso, tem aquilo, entendeu? Aí você para, realmente, será que nós somos realmente inferiores aos homens? Na verdade... Mas a verdade, a realidade é outra. Tem todo um contexto aí para que essa coisa aconteça, para que essa minoria esteja... A verdade é que as mulheres estavam cuidando da casa, dos filhos e sendo assistentes para os maridos artistas para que eles impulsionassem suas carreiras. Imagina o que é que significa permanecer viva como mulher numa cidade como Fortaleza, que é a 5ª capital que mais mata mulheres no mundo. Imagina o que é que significa ter, no meu caso, quase 34 anos e ainda estar viva. Resistentes. Mas e ainda pior, de que resistência eu falo se eu sou uma mulher branca, cis, cheia de diploma, que passei a vida inteira estudando em escola particular, que resistência branca e cheia de privilégio é essa? Quantas mulheres negras não podem contar essa história que eu estou contando? Quantas mulheres trans tiveram que sair do colégio por serem mulheres trans e não conseguem chegar nesse espaço? A gente tem 2 mulheres brancas falando sobre mulheres nas artes. E perceber isso em 2018 é perceber o hiato da nossa história. É um hiato que é, inclusive, constitutivo dos nossos próprios preconceitos, como mulheres, inclusive. Quantas mulheres não admitem a importância do feminismo, por exemplo? Como é que isso é um reflexo de um lastro patriarcal que nos cala, que nos coloca umas contra as outras, que nos coloca antes bonitas ou feias para depois competentes ou não competentes, que nos coloca como pano de fundo para as realizações sociais, né? A máquina que move o mundo é feminina, mas quem recebe os louros por operar essa máquina é um homem que pode legislar sobre o nosso corpo, inclusive. E aí, acho que essa é a grande questão, né? Ser mulher artista é primeiro ser mulher. Então, tudo que a gente for fazer como sujeito passa prioritariamente por isso, por ser mulher. Natália, quantos trabalhos tu já teve que recusar porque a equipe era só de homens e um deles tinha te assediado? Ou de quantas equipes tu não pôde participar porque anteriormente você havia recusado um dos caras que encabeça a equipe, por exemplo? Isso daí é uma coisa extremamente comum, né? De você não como é que se diz, não ceder àquele assédio e aí você automaticamente está cortada. E não só cortada daquele trabalho, mas cortada de um circuito, né? Sim, cortada de um circuito que já é super reduzido. Então isso assim, aconteceu. A gente tem curadores que são prioritariamente homens. Então, o que é que esses curadores homens fazem? Eles colocam os amigos, que via de regra também são homens, e eles, alguns, não vou falar de todos, porque eu conheço curadores que são muito sérios, que são homens héteros, cis, e que estão ali com a finalidade que é a da curadoria. Mas, assim, eu já precisei me ausentar de leituras de portfólio, porque eu já conhecia aquele curador de outras leituras e ele já havia me assediado antes e eu não queria passar por isso de novo. Ou então driblar esses curadores, recusar caronas, recusar jantares de negócios, porque eu sabia aonde esses negócios iam dar. No último festival que eu participei, um fotógrafo renomadíssimo queria ver o meu trabalho, mas ele me chamou para ver o trabalho no quarto dele. Eu não vou me colocar numa situação dessa, porque eu estou colocando todo o meu trabalho em risco. Porém, o fato de eu não ter ido também me fez perder uma oportunidade de trabalho. Então, a gente fica nesse eterno jogo de cintura, nessa eterna berlinda da existência para conseguir se colocar enquanto artista e não como objeto. Como você circula nesse meio sem, sabe, sem fazer uma recusa muito frontal, porque é o que a gente queria fazer, uma recusa frontal de enfrentamento, de não faça isso, pare, chega. Mas a gente não pode, no seu trabalho. Mas porque a gente não pode, porque senão a gente vai ser limada e o nosso trabalho vai ser limado junto com a gente. Ou então assim. você vira uma metralhadora giratória que só é chamada para falar sobre questões feministas, Exatamente. Que é a única coisa sobre a qual você pode falar, porque você é raivosa demais, porque você não é forte. Uma vez né? Você é raivosa, tem uma diferença aí. E já rotula, a pessoa já deixa... Uma mulher forte, empoderada, que tem uma postura crítica, ela é vista quase como um problema, porque ela vai desvelar questões que não podem ser faladas. Exato. Pontos nevrálgicos, né? Porque é mimimi. Eu já li uma entrevista de uma escritora falando que
como até nisso é muito mais fácil para os homens, porque ela estava falando de uma mesa de debate assim, sobre literatura. E aí ela disse, olha, é muito doido, porque a gente não consegue nem falar sobre questões de literatura, porque se essa mesa fosse uma mesa composta por homens, eles estariam falando sobre literatura. E eu tenho que estar aqui falando sobre como é ser mulher na literatura. Então a gente não consegue passar nem desse ponto. A gente não consegue nem atravessar isso, porque a gente não consegue ser artista. É um a gente é mulher, não, é um antes de ser absurdo. Em artista. pleno século XXI, a gente ainda está nessas discussões de ter um espaço dentro da sociedade para que a gente consiga, né, ter os nossos direitos preservados. Ou seja, além de você ter que ser ótima, que não pode ser só boa, né? Além de você ainda ter que trabalhar muito mais pesado pelo seu próprio trabalho, você ainda tem que dar conta de assédio, você ainda tem que dar conta dessa galera que é bizarra, né, de dar em cima de você, ou então de desqualificar o seu trabalho porque você é mulher. Então, a mulher tem que dar conta, assim, de realmente, literalmente, o mundo inteiro para poder conseguir... E a gente não pode ser artista, a gente é artista mulher. E aí a gente tem aqui uma questão, assim, ao mesmo tempo que esse programa é de suma importância para todas as mulheres que não estão aqui, e que esse programa mostra como nós temos nos articulado, como somos todas irmãs, estamos todas juntas, lutando juntas por algo que nos afeta, também mostra uma falência social, porque a gente ainda está falando disso em 2018. A gente não está falando as questões nem sobre da o processo da arte. Processo criativo, né? a gente não está falando. A gente está falando sobre existir como mulher em 2018 enquanto artista. Então isso mostra um avanço maravilhoso, porque a gente está podendo falar sobre isso, e há 5 anos eu não podia falar sobre isso, mas também mostra como a gente ainda precisa avançar. Como está a nossa avançar, realidade, como tem muita coisa ainda para ser conquistada. Enquanto sociedade mesmo, enquanto grupo, né? É verdade, é verdade. Gente, olha, o assunto aqui rendeu, foi maravilhoso, mas assim, tem outros rodas de mulheres aí. Não, mas antes de terminar, eu gostaria que vocês dessem um recadinho final. Rapidamente, né? Porque senão a gente vai estourar muito tempo. Só queria então pedir desculpa por não conseguir representar as mulheres negras e as mulheres trans nesse debate e colocar os meus ombros à disposição para elas subirem em mim e chegarem nos lugares em que eu cheguei só por ser branca, e não é justo que elas não alcancem. Acho que o nosso trabalho tem que abarcar o que diz da gente, mas ele também tem que ser mais político e menos panfletário, talvez, assim, né? Então... A gente conseguir fazer com que o nosso trabalho ele seja maior, talvez, do que a gente ter que se provar enquanto mulher com o nosso trabalho. E que avancemos, né? Por mais espaço onde a gente possa mostrar o nosso trabalho, como a Marília trouxe aqui, muito bem colocado, né? Por mais espaço onde a gente possa mostrar nossos serviços também, e que nós somos tão qualificadas, ou muitas vezes, como os dados mesmos nos mostram, que nós somos mais qualificados do que muito homem que está no mercado, né? Do que ao invés de ficar só discutindo qual é o nosso lugar, qual é o nosso espaço. É por isso que temos esse espaço aqui, o Roda de Mulheres. Olha, muito obrigada aí pela audiência de vocês. Continue com a gente nas redes sociais, tá bom? A gente volta na próxima semana. Um grande abraço. Tchau!